o seu futuro. Eu amo esse tema quando Deus deu para mim, porque eu estava pensando em chamar o tema da pregação de hoje de... quem já ouviu aquela música? Eu acho que todos vocês, talvez a grande maioria já ouviu, que é Amazing Grace, how sweet the sound. Então eu fiquei com essa música na minha cabeça e eu pensei, nossa, eu vou chamar a pregação de hoje a Amazing Grace, que é a graça fantástica de Deus. A palavra graça, ela significa favor imerecido. É algo que a gente não precisa merecer para receber, que não está conectado com a nossa performance e nem conectado com os nossos talentos, mas está conectado com a bondade de Deus. E a gente sabe que Deus é bom, amém? Amém. Mas aí eu fui pensando na palavra, fui pensando no texto que eu ia pregar, e aí veio essa frase: olhe para cima e veja o seu futuro. Bom, se chegar um morador de rua chega aqui, a gente dá o microfone para ele falar, aí ele chega aqui e fala assim: ó galera, é o seguinte, eu moro na rua, não tenho casa, eu como das esmolas que eu consigo no semáforo, mas nessa noite eu queria dar R$100 para cada um de vocês. Quem ia acreditar que ele ia cumprir essa promessa? Alguém aqui queria acreditar na promessa do morador e vou dar R$100 para você? Alguém botava fé nele? Com certeza não, né? Esse cara, não tem nem para ele, como é que ele vai dar aquilo que ele não tem? Agora, se chega o Silvio Santos aqui, ele começa a falar, oi! Rock! Quem quer dinheiro? Nós sabemos que ele é famoso por distribuir dinheiro em seus programas. Agora, se o Silvio Santos vem aqui e começa a prometer R$100 para cada um, quem acredita que você vai ganhar os R$100 dele? Opa, porque ele tem de sobra, não é? Agora, abre comigo na palavra de Deus em Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Eu quero que essa palavra e essa passagem seja uma âncora na sua vida. Toda vez que você passar por dificuldades, toda vez que a montanha estiver obstruindo a sua visão, toda vez que você não encontrar solução, eu quero que você leia Filipenses 4, versículo 19. Porque assim como o Silvio Santos tem condição de te dar R$100, o nosso Deus tem muito mais. Amém. Então Filipenses 4:19 diz assim: o meu Deus é o seu Deus. Diga, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Gente, olha a palavra, todas. Não é algumas. Não é aquela outra, não é essa aqui, são todas. De acordo com o meu mérito? De acordo com a minha performance? O que diz a palavra de Deus? De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então não é de acordo com o meu merecimento, é de acordo com a graça divina do nosso Deus. É de acordo com a benevolência dele, é de acordo com a bondade dele, e não tem nada a ver comigo. Tudo que eu tenho que fazer é crer. Tudo que eu tenho que fazer é me posicionar numa posição onde eu possa receber de Deus com fé. Que esse versículo seja uma âncora na sua vida. Porque as coisas e os milagres de Deus a gente recebe quando a gente começa a enxergar as coisas com os olhos da fé. Quando você aprende a enxergar com os olhos da fé, você começa a viver o sobrenatural. Porque nós primeiro enxergamos com os olhos da fé, para depois que nós vislumbramos com os olhos da fé, nós cremos no nosso coração. E quando nós cremos, aquilo se torna sedimentado dentro de nós, nós iremos experimentar essa bênção. Quem lembra de um cego chamado Bartimeu que tem na Bíblia? Jesus estava passando por aquela cidade, o cego ouviu dizer que Jesus iria passar por ali.
Ele prontamente se posicionou e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora tem um princípio chave. Ele cria em Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Aquele cego, nós não sabemos se ele era uma boa pessoa, uma má pessoa, não importava, ele não enxergava e ele estava querendo algo de Jesus. Ele creu com os olhos da fé, ele vislumbrou que Jesus poderia curá-lo. Eu imagino até ele pensando: nossa, como deve ser o sol, como deve ser poder olhar para as estrelas, como deve ser enxergar que cor que é a grama, que cor que é o mar. E ele passou a vislumbrar quando Jesus se aproximava daquela cidade, ele se posicionou, passou a gritar, ele creu no seu coração, o que ele creu gerou uma ação no coração dele, na vida dele. Ele começou a falar, a declarar, clamar para Deus. Jesus veio até ele e Jesus perguntou: o que queres que eu lhe faça? E ele disse: eu quero ver. E Jesus o curou. Deus não chegou falando: não, mas poxa, a tua cegueira é meio complicada, é um tipo de, eu não sei, acho que um micróbio entrou aí quando você nasceu no parto, e esse tipo a gente não tem a cura lá no céu. Foi isso que aconteceu? Não existe milagre que é impossível para Deus. Aleluia. Amém? Amém? Com os olhos da fé, esse cego passou a enxergar. Às vezes a gente crê que Deus pode fazer as coisas. Uma vez Jesus vinha passando e um leproso se aproximou de Jesus, e o leproso perguntou: Jesus, se quiseres, tu podes me purificar. Às vezes a gente tem fé de que Deus pode, mas a nossa fé não vai se Deus quer. Ela vai até onde não. Eu sei que Deus pode, Ele pode todas as coisas, mas será que Ele quer? Será que Ele quer me abençoar com isso? Será que Ele quer me curar? Será que Ele quer me dar esse emprego? Será que Ele quer que eu me case? Será que Ele quer que eu vença na vida? O que Jesus disse para esse leproso? Ele lhe disse, o leproso chegou para Jesus e disse: se tu quiseres, eu ficarei limpo. Jesus disse: eu quero. Ele abraçou esse leproso e ele ficou com pele como pele de criança. Amém? As coisas de Deus precisam ser vislumbradas antes de serem experienciadas. Você precisa já dar glória para a bênção antes dela acontecer. Você já precisa se posicionar de que Deus irá suprir, porque essa é o que a palavra de Deus nos ensina. Filipenses 4:19. Escreva no seu coração essa palavra. A Bíblia fala em Romanos 10:11, a gente nem precisa ler, mas diz que todos aqueles que colocam a sua esperança no Senhor jamais será desapontado. Quando você deposita a sua esperança. Então nessa noite eu peço para você olhar para cima. Como diz Salmo 121, vamos ler Salmo 121. Da onde vem o meu socorro? Livro de Salmos 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? Levanto os meus olhos para o monte e me pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós cantamos aqui nessa noite que Cristo move as montanhas e Ele tem poder para salvar. Cristo move qualquer tipo de montanha. Não tem montanha grande o suficiente que Ele não possa mover. Não tem montanha pesada, não, mas essa é de rocha vulcânica, não dá para Deus. Não existe. Qualquer tipo de montanha Ele consegue remover. E a minha pergunta é: para onde tem ido os seus olhos? A Bíblia nos ensina que os nossos olhos devem ir para o alto. Como você tem andado? Você tem andado olhando para o alto, da onde vem o seu socorro? Ou você tem olhado o tamanho do seu problema?
Ou você tem focado no chão, o que é muito pior, completamente sem perspectiva, completamente cabisbaixo. Mas o Senhor quer chamar a sua atenção nessa noite. O Senhor quer dizer que o seu problema, que a sua situação, que a sua tempestade é muito pequena no tamanho do seu Deus. E é verdade, porque sempre que você for olhar para o lado, você vai ver que tem alguém vivendo uma situação muito pior do que a sua. Mas às vezes nossos problemas nos sufocam. A gente perde a visão, a gente não consegue enxergar lá na frente. Aquilo rouba a nossa alegria e a gente passa a andar cabisbaixo. E o único que fica feliz com isso é o diabo. Porque a Bíblia fala que quando a gente perde a visão, a gente perece. A Bíblia nos ensina, o povo perece por falta de visão. A visão faz com que a gente pereça. E o inimigo entende muito bem isso. E nós vamos ver nessa história, em Lucas 13, o que o diabo gosta de fazer e o que Deus gosta de fazer. Amém? Então, se você puder abrir a Bíblia em Lucas 13, e agora eu vou começar a pregar aqui nessa noite. Amém? Amém. Quero que vocês correspondam comigo nessa noite. Aleluia! Aleluia. Lucas 13, 10. Uma mulher foi curada no sábado. Eu mencionei essa situação no domingo passado, que nós falamos sobre Jesus, que Jesus era perito em quebrar protocolos, né? E uma da bondade de Deus que a gente pode ver é que quando Deus estava descansando, depois de ter criado o mundo, Adão e Eva pecou. Era sábado, digamos assim, né? Eles estavam no seu período sabático. E a lei de Moisés diz que no sábado não podemos fazer nada. É o dia que nós dedicamos para Deus, onde nós não podemos abrir a porta, não podemos arrumar a cama, tudo tem que ficar do jeito que já está. É o dia do Senhor. E os judeus levavam isso à risca. E ainda levam, é verdade, boa, ainda levam. Uma vez um amigo meu me chamou para, um amigo meu que não é judeu, mas ele queria ser, ele pratica algumas coisas assim, ele me convidou para ir passar o sabático lá na casa dele, lá janta de sexta para sábado, porque no sábado não podia fazer nada. Então, acabou tendo muito trânsito e eu não consegui chegar na casa dele. Não sei se era para eu experimentar aquilo lá naquele dia. Mas o interessante é que o próprio Deus não chegou quando ele viu que Adão e Eva pecou. O anjo chegou lá e falou: olha Deus, o negócio é o seguinte, Adão e Eva pecou. Deus não chegou para o anjo e falou assim: olha, vai falar para eles que hoje é sábado, que eu não vou me meter nisso, eles que fiquem nus, eles que fiquem envergonhados, eles que fiquem confusos, eles que fiquem do jeito que eles estão. Foi assim que Deus fez? A Bíblia fala que ele foi imediatamente, como era de costume, se encontrar com Adão, se encontrar com Eva. Ele não virou e disse: não, hoje é sábado. Não. Quando Jesus viu essa história que nós vamos ver agora, ele teve a mesma compaixão que Deus teve de Adão e Eva. Vamos lá. 13:10 diz assim: certo sábado Jesus estava ensinando numa sinagoga, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curado nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento do estábulo e o leva dali para lhe dar água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, olha como Jesus a chamou, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Analisando a vida dessa mulher, por 18 anos ela caminhava prostrada.
Por 18 anos ela não olhava para cima. Por 18 anos ela só via o problema dela. Por 18 anos ela sofria rejeição. Por 18 anos ela vivia aquela vida onde ela não podia trabalhar, muito provavelmente, onde ela não tinha vida social, muito provavelmente, porque aquele povo era um povo que excluía os enfermos do meio deles. Então, nós vemos o quê? Uma mulher frustrada com a sua vida, uma mulher cheia de problema, uma mulher cheia de traumas. 18 anos não é 6 meses, é muito tempo. Uma pessoa caminhar em total sofrimento. Então o diabo ele adora fazer isso. Nós vemos que a causa disso é um espírito maligno. Um espírito maligno estava causando aquilo. E o espírito maligno trabalha por meio do medo e por meio da dúvida. Quando ele planta medo, ele planta dúvida, e aquilo brota no nosso coração, a gente deixa que aquilo cresça, aquilo vai sufocando nossa fé, sufoca a nossa esperança, e a gente começa a deixar o medo e a dúvida nos dominar. E aí a gente se curva ao invés de olhar para cima. Mas eu tenho boas novas para você nessa noite. Jesus quer levantar o teu queixo, para que você veja a sua glória. Amém? Aí a dúvida que Jesus, que o diabo planta no nós é: ai, se Deus não me curar? Ai, e se Deus não me ajudar? Ai, mas... a gente começa a pôr em xeque a bondade, a gente começa a pôr em xeque a misericórdia, a gente começa a pôr em xeque a benevolência de Deus. E aí fica triste essas coisas. Eu queria te incentivar nessa noite a olhar para cima. Deus tem um plano para você, e é um plano de paz. Tem uma visão para onde você está indo. Creio que vocês já viram aquelas frases motivacionais, né? Que você tem um para-brisa e um retrovisor. Qual o tamanho dos dois? Né? O para-brisa é muito maior do que o retrovisor. A gente precisa, nosso retrovisor não pode ser maior que o nosso para-brisa. A gente não pode focar mais no passado do que no futuro. O para-brisa serve para vermos o horizonte. Nós não podemos ser produtos do nosso passado, nós temos que começar a nos moldar para sermos produtos do nosso futuro. Mas se você vê só montanha na frente, se você anda cabisbaixo como essa mulher, como você vai se projetar para o futuro? Lembra da mulher de Ló? Ela ficou tão presa no retrovisor, tão presa no passado, que ela não conseguia ir para frente e enxergar o seu futuro. Ela estava tão apegada àquela vida que ela tinha em Sodoma e Gomorra, que quando o anjo pegou pela mão do marido dela, Ló, e disse: vamos, porque Deus vai destruir essa cidade, ela virou para trás e se tornou uma estátua de sal, paralisada. Toda vez que a gente fica preso ao nosso passado, toda vez que eu vou trazer também ao nosso presente circunstâncias, toda vez que a gente fica preso às nossas circunstâncias, a gente fica paralisado. E a gente acaba não enxergando o que Deus tem para nós. Aquela mulher tinha um espírito maligno. A gente vê que o mal até tem certo poder, mas o mal não tem mais poder que Jesus. Amém. O mal tinha poder para deixar aquela mulher encurvada, mas o mal não tem poder de impedir Jesus de endireitá-la. Quando eu fiquei meditando nessa história, me veio aquele cara com uma história famosa do endemoniado gadareno, né? Que era um cara que morava nessa cidade chamada Gadara, e o apelido dele era o endemoniado gadareno. Ele passava na rua, todo mundo atravessava e ia para o outro lado: olha o endemoniado. O povo fugia dele. A Bíblia fala até que ele andava nu, que ele se cortava. O cara era louco, porque ele tinha demônio. Mas quando Jesus foi naquela cidade, aquele homem sentiu lá dentro, no íntimo dele, um vislumbre de salvação. No meio daquela loucura, insanidade, daquele tormento, ele viu Jesus e correu em direção a ele e se lançou de joelho. Quando Jesus começou a falar, os demônios começaram a se manifestar, e ele falou: o demônio disse: nós somos uma legião.
Legião são muitos demônios. Eles ficaram preocupados, os demônios, aquela legião toda. Gente, aqui fala que era um espírito maligno nessa mulher. No endemoniado gadareno fala que era uma legião, eram milhares de demônios que afligiam aquele homem. Jesus virou e mandou-os embora. Imediatamente, porque aqueles demônios viraram para Jesus e falaram: não nos mande para o abismo antes do tempo. Jesus, por favor, não. Agora ainda não chegou a hora, deixa a gente viver um pouco mais. Não nos mande para o fogo de enxofre. E Jesus disse: vá para a manada de porcos. Eles foram para a manada e a manada se jogou no precipício abaixo. Nenhum, nem milhares pode com o nosso Jesus. Amém? Glória a Deus. Ele tem poder para salvar, como nós cantamos aqui. Ele tem poder para salvar. Não existe caso complicado demais para ele. Nesse dia, essa mulher sentiu algo diferente. Nesse dia, essa mulher percebeu. Ela ia à sinagoga, mas ela não recebia a cura. Mas nesse dia, Jesus estava lá. Nesse dia, ela chegou, e quando ela ouviu, nós lemos aqui no versículo 12, ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e disse: mulher, você está livre da sua doença. Quando Jesus a viu, Jesus a chamou. Quando aquela mulher que andava desse jeito ouviu a voz de Jesus, Jesus viu ela. Ela não viu Jesus, ela andava encurvada, mas ela ouviu a voz. Quando ela ouviu aquela voz de Jesus, ela ouviu uma voz diferente. Ela ouviu uma voz que se importava com ela. Ela ouviu uma voz de compaixão. Ela ouviu uma voz que soava diferente das vozes que ela ouvia dos fariseus, das vozes que ela ouvia do dirigente da sinagoga, daquelas vozes de religiosidade, daquelas vozes de tradicionalismo, daquelas vozes de acusação: você tem pecado, por isso que você anda assim. Ele, pelo contrário, ela ouviu a voz daquele único que tem poder para salvar. Uma voz de amor, uma voz de aceitação. Uma voz de que alguém se importou comigo. Uma voz de que alguém se colocou no meu lugar e sentiu o meu sofrimento. Alguém que tem compaixão. E ela foi até a frente. E Jesus lhe disse: você está livre da sua doença. Depois Jesus impôs a mão nela. Imediatamente ela se endireitou. Tudo o que você precisa, uma palavra, um toque de Jesus é suficiente. Amém? Amém. A graça de Deus e a misericórdia tem a ver com a bondade dele e não com o nosso merecimento. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Lembra de Pedro nas águas? Pedro quis sair do barco e quis andar sobre as águas. Quando Pedro, ele disse: Jesus, posso ir até você? Jesus estava andando pelas águas e Jesus disse: venha. Pedro foi e começou a viver o sobrenatural. Mas quando Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar a tempestade, começou a olhar a força das ondas, começou a olhar a circunstância que ficava em volta dele, ele afundou. O que eu amo nessa passagem é que quando ele afundou, Jesus estava tão próximo dele que Jesus o pegou e o trouxe de volta para a superfície. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Não tire os seus olhos dele. Salmo 3,3 diz que ele me faz andar de cabeça erguida. Quem te faz? Deus. Como você tem abordado Deus nessa noite? Como você tem abordado Deus no seu dia a dia? Nós fizemos um exercício aqui hoje porque eu queria ver o engajamento de vocês no louvor. Vocês estão de parabéns. Foi fantástico. Nós precisamos nos engajar mais com Deus.
Imagina eu estou lá na minha casa, lá no meu quarto, mexendo no meu computador, trabalhando. Chega o meu filho Joshua, a maioria de vocês sabe quem é, 3 anos de idade. Ele chega assim para mim, a mulher não dava encurvada, né? A gente às vezes não ora encurvado. Meu filho chegasse assim: pai, bom dia, te amo, vamos brincar? Qual pai ia gostar de ver o filho se aproximando dele dessa forma? Me diga. A verdade é que quando eu chego na escola para buscar o meu filho, ele me vê, ouve a minha voz falando com as tias que ficam ali, imediatamente ele pula, o olho dele arregala, ele dá um pulo e corre de braços abertos gritando: papai, 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 agarra na minha perna e começa a me abraçar. Como você tem se aproximado de Deus? Deus deseja o mesmo. Como eu me alegro, eu não ia me alegrar ver meu filho desse jeito, chegando para mim, todo encabulado, todo tímido, todo cheio de temores. Eu quero ver meu filho olhando assim, e Deus é a mesma coisa. Ele quer ver você olhando para cima, Ele quer ver você com os olhos nele, Ele quer ver você de braços abertos para abraçá-lo, porque Ele é mais interessado em você do que você nele. Mas há momentos que os nossos filhos também ficam tristes. Né? Nosso filho passou por um bullying aí esses dias, a gente viu que ele ficou meio triste. Né? Tem bullying, 3 anos de idade, acredita? Eu estou ensinando um monte de fui para ele. Estou brincando. Ensinando amor, carinho, respeito e compaixão, tá? Mas há momentos que nossos filhos estão tristes e estão cabisbaixos. Mas qual é o trabalho do pai? Pegar pelo queixo, levantar, olhar nos olhos: filho, eu estou com você, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. E Jesus faz isso conosco. Nosso Deus faz isso conosco. Amém. Ele pega e nos olha para mim. A gente fica assim: não, olha para mim. Olha para mim, deixa eu dizer o quanto eu te amo. Amém. Ouça isso de Deus nessa noite. Aleluia. Ele se importa com você. Como ele se importou com essa mulher. A voz que ela ouviu era diferente de todas as outras vozes. Era a voz de alguém que se importava. Deus se importa com você mais do que você se importa consigo mesmo. Em Êxodo 3 fala sobre o encontro que Moisés teve com Deus. Moisés, ele já estava 40 anos no deserto, e ele tinha fugido do Egito. Então ele fugiu. A vida de Moisés se divide de 40 a 40, né? Ele com 40 anos saiu do Egito, ele era príncipe lá, abriu mão de tudo, foi para o deserto fugido, porque ele tinha matado um cara que estava oprimindo os hebreus. Ele saiu de lá e morou no deserto, casou, teve filhos e estava cuidando das ovelhas do seu sogro, quando me aparece uma sarça ardente. Sarça é um arbusto que queimava, era fogo, mas o arbusto não se desfazia, era um fogo que não consumia o mato. Ele viu aquilo, uau, se aproximou. Quando ele se aproximou, uma voz saiu daquele fogo e era a voz de Deus. Quando ele ouviu a voz de Deus, imediatamente ele fez assim. A Bíblia fala que Moisés cobriu o rosto e teve medo de olhar para Deus. Mas quando a gente começa a estudar a vida de Moisés, a Bíblia fala que Moisés se tornou um grande amigo de Deus e Deus um grande amigo de Moisés, que Deus falava a Moisés face a face, como um amigo fala ao outro. Mas o começo do relacionamento deles foi assim: Moisés com medo de Deus, Moisés receoso, que isso? Mas ao longo do tempo, eles se falavam face a face. Deus é um Deus de intimidade. E não é bravo. Hoje meu filho perguntou para mim: papai, Deus é bravo? Eu falei: quem te falou isso, filho? Ninguém.
falei, filho, Deus não é bravo, Deus é amoroso. Deus te ama. Ele gosta de te abraçar, Ele gosta de te fazer cosquinha. Esse é o nosso Deus. Erga a sua cabeça. Veja o seu futuro. Essa mulher, ela foi endireitada. Ela ficava olhando para o chão, sem perspectiva, sem esperança, sem fé, com depressão. Mas quando Deus, Jesus, viu ela, a chamou, a tocou e a endireitou. Depois Jesus a chama de filha de Abraão. Sabe o que quer dizer filha de Abraão? Ser filho de Abraão é ser filho da promessa. A Bíblia fala que ainda quando nós não somos fiéis, Deus permanece fiel. Deus é um Deus que cumpre a sua promessa. Ser filho de Abraão, você é filho de Abraão pela fé. E pela fé você é herdeiro, cordeiro e recebe a promessa. A promessa que Deus fez a Abraão é a promessa que Deus fez a você. Promessa de prosperidade, promessa de vida em abundância, promessa de ser frutífero. Erga a sua cabeça e veja o futuro. Deus fez isso com Abraão. Ele disse a Abraão, eu tenho uma promessa para você, mas sai do teu casulo, sai da tua tenda, olhe para o céu e olhe as estrelas e veja se dá para contar, porque assim será a sua descendência. As circunstâncias de Abraão eram, a mulher dele era estéril, ela não podia ter filho e ele já era velho. Quer mais circunstâncias do que essa? Vou dar uma subida. Deus quer que a gente visualize o futuro como Abraão visualizou, amém? Amém. Eu fiz uma atividade quando eu morava na Austrália que mudou minha vida. Foi uma atividade fantástica. Quando eu estava na escola bíblica para me formar pastor, nós fizemos uma colagem. Foi algo assim muito legal. O que a gente fez? A professora pediu para a gente pegar algumas revistas e ela pediu para a gente pegar algumas fotos e recortar e pôr uma cartolina, colar na cartolina algo que a gente quisesse que acontecesse no nosso futuro. Na hora eu achei meio bobo, né? Coisa de criança, né? Fica fazendo colagem, todo mundo de adulto lá fazendo colagem, né? E tinha uma pilha de revistas, a gente ia lá escolher as revistas que a gente queria, tinha tesoura, tinha cola e a gente ia montando ali a nossa colagem e escrevia, tinha uma caneta, você podia escrever e você ia colocando lá. Depois a gente fazia uma exposição e você explicava para a classe, para a turma, o que aquela colagem representava para você. E às vezes a gente decora a nossa casa com fotos do passado, não é? A gente vai lá, coloca a foto do churrasco de 1999, a gente coloca o nascimento do nosso filho, a gente coloca lá a foto do nosso casamento. Não é errado a gente fazer isso, mas que tal nós começarmos a colocar foto do que a gente deseja para o nosso futuro? Eu quero fazer esse exercício na minha casa. Eu vi um pastor pregando, ele começou a fazer isso. Ele pegou, o sonho dele era levar a família dele para um cruzeiro da Disney. A Disney tem um navio também, né, igual a MSC também tem, né, igual tem o Caribe, não sei o que lá, Royal. A Disney tem um cruzeiro. Ele queria levar a família dele para esse cruzeiro. Ele foi lá e colocou uma foto do cruzeiro no escritório dele. Ele queria também um dia doar $100 mil para a igreja dele. Nossa, é muita grana. Ele queria poder fazer uma doação de 100 mil. Aí ele escreveu um cheque de 100 mil e colocou no escritório dele. Quando tiver fundo, eu entrego para o pastor. E ele começou a fazer esse exercício
exercício na vida dele. E ele falou que hoje, ao longo dos anos, ele falou que passaram-se 4 anos, desde quando ele colocou a foto do cruzeiro, ele já foi 4 vezes para Disney no cruzeiro com a família dele. Ele já pôde doar os 100 mil que ele tinha projetado para doar. E isso é poderoso, que até aquele ator, Jim Carrey, já ouviu falar dele? Né? Acho que a maioria já é um cara super engraçado. O Jim Carrey, ele era um comediante sem muito conhecimento. E um dia ele falou, um dia eu vou ser pago 10 milhões de dólares para fazer um filme. E ele escreveu um cheque de 10 milhões de dólares e colocou lá. Passou também alguns anos, ele foi convidado para fazer aquele filme Máscara, que foi quando ele estourou. E adivinha quanto ele foi pago? 10 milhões de dólares para fazer o filme. Gente, tem gente que é do mundo que nem conhece Jesus, que tem mais fé do que a gente. Onde está a nossa fé? Nós temos um Deus maravilhoso. Vamos começar a projetar o nosso futuro, porque nós temos produtos do futuro e não do nosso passado. Nós somos filhos de Deus, filhos de Abraão, filhos da promessa. Projete. Amém? Amém. É muito poderoso isso. Você cria o seu destino vislumbrando, crendo e declarando, e dando passos, construindo até você chegar lá. É óbvio que o pastor que quis fazer a doação de 100 mil, se ele pedisse demissão do emprego dele e ficasse em casa, ele nunca ia ter a condição de dar esse dinheiro. Ele também fez a parte dele, né? Então, mas Deus, ele abençoa nossas mãos, nosso trabalho, o que a gente faz. Eu amo muito o nosso pastor Phil Pringle, fundador da C3. Ele é um exemplo de fé e um exemplo do homem que sempre vislumbrou que a vida dele poderia ser. Uma vez ele compartilhou para nós lá na escola bíblica que o Bible College, quando começou, tinha 3 alunos, né? O nosso centro de treinamento lá em Sydney, na Austrália, tinha 3 alunos. E ele chegou para aqueles 3 alunos, eles faziam aula numa salinha bem michuruca, que era aquele ventiladorzinho, né? E a Austrália é meio que na mesma linha que o Brasil, e o clima é muito parecido. Então, no verão faz bastante calor, chega a 40 graus, no inverno faz o frio que faz aqui, é meio parecido. E eu sei que eles estavam no verão, ventiladorzinho, todo mundo suando, o pastor ensinando os 3 alunos, primeiro ano de Bible College, falou: um dia nós teremos salas equipadas com ar-condicionado e ensinaremos e prepararemos uma multidão de gente de vários países diferentes. Aqueles 3 alunos olhando, tá bom. Hoje, todos os anos, 200 pessoas se formam naquela Bible College e tem 30 nacionalidades representadas ali, com salas equipadíssimas. Ele falou que quando ele comprou o terreno da igreja, que lá é muito lindo, se você quiser olhar na internet as fotos, é fantástico, um terreno enorme, dá uns 5 Mendes Convention assim, né? E aí vários prédios, estúdio de televisão, tudo, e ali era uma fazenda de galinha. Se criavam galinha lá, ele conseguiu comprar o terreno, mas ele não tinha dinheiro ainda para construir e a prefeitura estava embargando a construção, mas ele ia lá e ele começava a pregar no terreno. Ele falava já pregando, imaginando o prédio, as cadeiras, as pessoas. E hoje é uma igreja que tem uns 6 mil membros, mais ou menos, né? Tem um programa de TV que passa em vários países, toda hora chega cartas e cartas de pessoas que aceitam Jesus lá na Arábia, em países que é proibido pregar o Evangelho, mas por causa da tela parabólica, eles pegam um canal, eles assistem, eles se convertem. Pessoas que estavam à beira do suicídio, que ouvem a palavra, decidem não se matar mais, aceita Jesus. Toda hora chegam cartas e cartas e cartas e cartas. Mas tudo começou com um sonho, e ele começou a declarar. Ao invés de ele ficar olhando aquele monte de cocô de galinha, ele ficava olhando o que aquilo poderia se tornar.
Deus espera isso de nós nessa noite, amém? Crie o seu destino. Vislumbre o futuro que ele pode ser com Deus, amém? Nada é impossível para aquele que crê. Nós já lemos as últimas páginas da Bíblia. Nós fizemos a série Apocalipse. Quem lembra do final de Apocalipse? O que acontece com o diabo em Apocalipse? Será jogado no lago. Ele vai ser jogado no lago de fogo. Ele, a besta, o falso profeta, e lá eles vão sofrer o anticristo, vão sofrer todos os dias, serem atormentados e jamais terão expressão. A gente ganha no final, gente. Amém. Amém? Amém está fraco. A gente ganha no final. Quando o seu coração estiver aborrecido, olhe para cima, é de lá que vem a cura. Quando vierem as dificuldades, olhe para cima, é de lá que vem o socorro. Quando você estiver passando por necessidade, olhe para cima, é de lá que vem a provisão. Não se esqueça também que quando vierem as alegrias, é para lá que tem que ir sua gratidão. Você olha para o céu, é de lá que vem o seu socorro. É de lá que vem a sua provisão, é de lá que vem a sua força. Mas quando você vencer a sua tribulação, quando você viver a sua promessa, quando você contemplar a sua bênção, não se esqueça também de olhar para cima e expressar sua gratidão, amém? Amém. Tem gente que, deixa eu chamar o Rafa, que talvez está como essa mulher, com a alma encurvada, com a alegria, sofrendo uma opressão, com sonhos e planos frustrados, com a saúde desabilitada. Tem um ditado que diz assim, né, que para tudo tem solução, menos para a morte. Mas nós temos um Deus que até a morte venceu. Amém. Nós cremos num Jesus que move as montanhas e tem poder para salvar. Ele a morte venceu. Vou pedir para você fechar os seus olhos.